bem-vindos à segunda parte do programa de março de 2021 da série Igreja em Missão. Mais uma vez, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nós estamos hoje novamente com a presença, agora vou começar de norte para sul, com a presença do pastor Albert Canfield, lá em cima em Valdezende, depois aqui no meio estou eu e a Joana, aqui na zona do Porto, e a pastora Patrícia Marques, ali mais ao centro, no centro do país, em Aguada de Cima. E hoje vamos continuar a falar sobre o assunto que começamos ia dizer na semana passada, mas foi na quinzena passada, sobre a missão do cuidado pastoral. Nós dividimos em duas partes. No início falámos sobre a missão que cada igreja e cada crente tem em relação a este assunto tão importante que é o cuidado pastoral, e agora hoje vamos falar sobre a importância, vamos falar sobre a jornada, a questão da jornada do cuidado pastoral. E então eu perguntaria como é que podemos definir isto, aquilo que vem a ser, o que é isto de uma jornada de cuidado pastoral? Como é que poderíamos definir? Olha, nós já estamos numa jornada, se nós percebermos essa questão da pandemia, nós aprendemos já, e estamos sempre a fazer caminho, juntos. Então, seja nos pequenos grupos, seja nas reuniões, que agora temos a vigília, o espaço da escuta, o espaço para a pessoa falar, o espaço para ela expressar, não é? Então, essa jornada é um caminho muito importante, porque ali, nessa jornada, eu estou a crescer cada dia mais, e eu tenho um mestre, né? Eu tenho Jesus como exemplo, que Jesus ia fazer no seu caminho com os discípulos, estando junto com os discípulos. Então, o estar junto é muito importante. Nós estamos acostumados a estar com as pessoas, a visitá-las, né, como pastor, pastora, e os leigos também, mas nós não deixamos de estar junto agora, como nós estamos nessa maneira online, que ultrapassamos, né, mares, né? Tantas pessoas que nós estamos juntos dessa maneira nova de ser igreja. Então, essa jornada é uma questão de relacionamentos que vamos criando, e é importante os relacionamentos interpessoais que nós vamos fazendo no caminho. Eu colocaria aqui a questão, para definir nesse termo de jornada do cuidado pastoral, só mais um acrescento a isso que a pastora Patrícia colocou, que é o seguinte, até dou um exemplo que fica mais fácil para a gente pensar numa outra área. Uma coisa é você ir de vez em quando no ginásio, ou de vez em quando fazer uns abdominais, umas flexões e algum treinamento. Por mais que seja bom de vez em quando fazer isso, a verdade é que o verdadeiro benefício do exercício, o verdadeiro benefício no ginásio, só acontece se isso se tornar uma jornada, se isso se tornar um processo onde você não apenas começa e para, mas você começa, continua e nunca desiste dele, né? É assim que a gente tira o maior proveito do exercício físico, do ginásio, etc. E a mesma realidade é verdade também no cuidado pastoral. Às vezes a gente vê o cuidado pastoral, às vezes, de uma maneira muito pontual, mas a gente é chamada a desenvolver essa jornada, onde a gente não apenas começa e procura esse apoio, mas a gente investe, é contínuo, se aprofunda, vai desenterrando outras coisas, vamos amadurecendo mais, sendo lapidados mais profundo. E o resultado a longo prazo da jornada é muito mais eficaz, sem dúvida, na vida de cada cristão, de cada pessoa, do que apenas a gente recorrer ao cuidado pastoral pontualmente, não é verdade? Sim. Eu penso que, não sei se estará respondida aquela pergunta, no fundo, quando é que cada um de nós pode começar, não é, a procurar esse cuidado pastoral, e como é que isso acontece na prática? Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa em relação a isso. O importante é termos esse exercício que Albert diz, de nós não deixarmos também avolumar, né? Se for uma crise, se for um problema, às vezes também não é, às vezes não é um problema negativo, às vezes eu quero compartilhar coisas boas também, mas é esse exercício de irmos ao encontro de,
né? Ou o cuidador vir ao nosso encontro. Então, algumas das vezes nós podemos pensar que nessa jornada nós podemos estar a incomodar a outra pessoa, não, eu vou resolver. E aí, essa questão, que vamos chamar aqui de crise, então, alguma crise, algum problema, ela vai se avolumando e eu não consigo enxergar saídas, e eu tenho vergonha, ou eu tenho culpa, ou qualquer que seja. Então, o importante assim, é nós percebemos que todos nós precisamos de cuidados. Todos nós, né? Termos essa dimensão, que ser cuidado é um privilégio que a nossa comunidade nos dá, que nosso Deus nos dá, e que nós podemos fazer dele algo que seja uma prática nossa, de cuidarmos uns dos outros. Joana e Fritz, eu sei que vocês dois tiveram, por um tempo, uma jornada de cuidado pastoral, de discipulado, de caminhada com o pastor de vocês há uns tempos atrás. E eu queria perguntar para vocês justamente esse exemplo de jornada de cuidado pastoral, de andar junto, não apenas ocasionalmente ou pontualmente, mas de semanalmente, de tempo em tempo, estar juntos e desenvolver temas. Como que isso impactou e ajudou vocês também nesse aspecto? Eu sempre tive, desde os primeiros tempos em que comecei a conhecer a igreja, em jovem, eu tive uma relação bastante próxima com os pastores. Sempre houve aqueles chamados pastores até de juventude. Alguns pastores eram jovens, como agora são menos jovens, mas na altura eram jovens, quando eu também era jovem. E por isso sempre houve um acompanhamento muito próximo, de camaradagem, a vários níveis, a nível pastoral também, e a nível espiritual. Mas recentemente houve um salto que foi introduzido. Nós tivemos entre nós o pastor Ricardo Canfield, e eu estou a falar dele porque foi através dele que eu tive essa experiência de discipulado. Essa experiência de discipulado em que, lá está, todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, nós nos encontrávamos para falar. Tínhamos encontros em que falávamos sobre a palavra de Deus, havia sempre um texto bíblico para seguir, mas também chegou a haver encontros em que não abríamos a Bíblia, num aspecto literal, digamos assim, propriamente dito, mas em que falávamos eu falava sobre assuntos da minha vida e em que ele me dava aconselhamento pastoral. Eu estou a falar nele, mas não coloco os outros de lado, porque eles também fazem o mesmo, só que ali havia uma espécie de disciplina, não é? Em que havia determinadas horas ou determinados dias por semana em que fazíamos isso, inclusivamente quando havia alguma participação minha, sei lá, até para uma pregação ou uma apresentação de um tema numa semana bíblica de férias e tudo, falávamos por telefone, ele orava comigo por telefone, e isso é muito importante. Um pastor, ou alguém, pronto, mas neste caso um pastor, também orar com a pessoa por telefone e prepará-la espiritualmente para uma missão pontual, é certo, mas que nos tornava, de certo modo, mais livres, mais confiantes em Deus, porque de facto, mais confiantes em Deus até do que em nós, porque nós temos muitas inseguranças, eu falo por mim, mas confiando no Senhor, não é? E que nele podemos todas as coisas. E isso é muito importante. E esse foi um aspecto que foi muito importante. Mas, de qualquer maneira, os pastores com que eu tenho lidado de perto continuam a estar disponíveis para trocarmos impressões, para falarmos, até mesmo agora ultimamente tem sido um bocadinho complicado para reunirmos para almoçar, por exemplo, como já aconteceu também em tempos, é mais complicado, mas temos estas oportunidades também para falar e de facto eu identifiquei este caso mais recente, porque foi aquele que talvez tivesse marcado mais nos últimos tempos, nomeadamente até na minha decisão para seguir o Ministério Diaconal. Foi também importante os pastores, nomeadamente o pastor Ricardo, mas também o nosso bispo e o pastor João Vilaça, que foram pessoas, e os meus colegas que já eram diáconos também, colegas
homens e mulheres, portanto, diáconos e diaconisas, para falar mais corretamente, que me impulsionaram, não é? Me motivaram, não é? Para seguir este ministério. O que você menciona, Fritz, é muito importante nós entendermos a dimensão do cuidado como um discipulado, porque o discipulado é um estilo de vida, não é? O discipulado, a modelo de Jesus, é um estilo de vida. Então, Jesus estava com as pessoas, e Jesus não estava o tempo todo com as pessoas apenas para reforçar a palavra ou fazer os milagres, mas ele estava a comer com as pessoas, ele descansava, ele dormia, como nós temos várias passagens. Então, o discipulado sendo um estilo de vida, né? E é um exemplo que nós não podemos esquecer mesmo. Eu estou lá com o meu discipulador, eu estou lá com o meu mentor, eu estou lá com quem cuida de mim, eu confio plenamente nele e eu tenho essa alegria de estar junto e compartilhar coisas que são positivas, coisas que às vezes estamos com algumas dificuldades, mas é um estilo de vida assim que a gente, depois que começa, né, a gente fala, não tem como mais eu não ter alguém assim tão próximo. Não vamos conseguir fazer isso com muitas pessoas. Oxalá que se a gente pudesse fazer, mas nós temos assim essa oportunidade de nos aproximarmos mais. E aí eu repito, então, o pequeno grupo ele é importante porque vai fortalecendo os relacionamentos. Agora sim, Joana, por favor. Não, eu ia dizer que a minha experiência é um bocadinho diferente da do Fritz, até porque eu sou a geração do filho do Fritz, portanto, estamos um bocadinho mais longe da geração dos pastores, não é? E entretanto, não houve renovação das gerações de pastores que nos acompanhassem, e portanto a minha experiência é um bocadinho diferente. Eu não sentia que todos os assuntos da minha vida poderiam ser colocados na presença do pastor. Eu durante anos e anos vivi por exemplo, com um problema de obesidade infantil e depois obesidade em adulta e essa adição à comida e isso nunca me passou pela cabeça ir ter com o pastor para falar sobre esse problema que eu vivia na minha vida, não é? E de facto, quando o pastor Ricardo, como o Fritz falou, começou a falar comigo e a aproximar-se e a chamar-me para conversar, eu até achei que foi um bocadinho intrusivo na altura, pareceu, que é isto? Estão a falar de assuntos da minha vida? Está a perguntar se aquele rapaz bonito que ele veio à igreja é o meu namorado? Então... eu achei aquilo tudo muito estranho, tive que me adaptar, mas o pastor fez esse caminho comigo e senti que realmente depois, quando nós começamos essa jornada de discipulado semanalmente, a abrir a Bíblia e a tentar perceber o que é que a palavra de Deus está a dizer para a minha vida, para os meus problemas, para o meu ministério, para as minhas relações, e de que forma é que realmente... Deus tem algo para dizer através da sua palavra que tem a ver com o meu dia de hoje, então aí eu senti que eu estava mais forte para cumprir um plano alimentar e um plano de treino, eu estava mais forte para ter uma autoestima mais elevada e falar com as pessoas de uma forma diferente, eu estava mais forte para ter mais energia para desenvolver os meus ministérios, mais criatividade, mais produção no trabalho e portanto isso deu-me um reforço tão grande que até, pronto, depois foi-me lançar desafios de liderar uma célula e estar com outras pessoas e ser eu a ter este papel na vida de outras pessoas. Claro que eu sei que isto é uma jornada, como falávamos, e portanto é pedir que Deus e que a minha comunidade continue a ajudar-me e a cuidar de mim para que eu também consiga cuidar melhor dos outros. Pois eu acho que ainda há muitas pessoas que preferem, infelizmente, andar sozinhas, ou seja, serem ovelhas, porque até querem ser ovelhas, mas sem pastor, ovelhas sem pastor. E isso é mas porquê? Porque é que poderão talvez responder, porque é que haverá muitas pessoas que preferem, em vez de iniciarem esta tal jornada de cuidado pastoral, preferem continuar sozinhas? São vários os motivos limitantes, né? A pastora Patrícia falou de um pouco antes aqui na nossa lugar, que era confiabilidade. É preciso que haja um ambiente de confiabilidade, de confiança
para que a pessoa possa partilhar sem medo dela ser exposta. Eu já vi casos, como pastor, eu já vi os dois lados da história. A pastora Patrícia comentou aqui o que infelizmente é um fato que eu já vi acontecer algumas vezes. Assuntos do aconselhamento pastoral, assuntos da privacidade dos irmãos e irmãs, de gente que em lágrimas abriu o coração no gabinete pastoral e o pastor usando a história que o irmão não autorizou contar publicamente no púlpito para a comunidade inteira. E é claro que o irmão se sentiu, e o irmão que é o detentor da história, sente-se com a sua confiança violada. Então, é claro que no cuidado pastoral é preciso que haja essa confiabilidade. Esse exemplo da Patrícia é, infelizmente, uma das razões pelas quais as pessoas muitas vezes não procuram ajuda. Por que eu vou correr o risco de me expor? Por que eu vou correr o risco de ser envergonhado ainda mais? A situação já não está boa. Vai que ainda ela piora. Se comigo já não está fácil, imagina se mais pessoas souberem. Às vezes são assuntos delicados, assuntos vergonhosos, assuntos que as pessoas sentem-se culpadas em relação àquilo. E, de novo, são questões muito sensíveis. E, pela gravidade do problema e da situação, precisa também ser cuidada com muito cuidado, com muito carinho, com muito amparo, com muita confiança, com muito amor. E, muitas das vezes, eu e a Patrícia, como pastores, podemos falar que, às vezes, no meio pastoral, falta essa confiabilidade, falta essa seriedade e sigilo. A gente deveria seguir o mesmo lema dos psicólogos e também dos médicos, que é o sigilo entre pastor e ovelha. Porque até há o sigilo confessional, não deve ser extra isso, né? Claro. Mas, Patrícia, fica à vontade. O que mais você identifica aí que uma das primeiras coisas quando nós vamos atender alguém, escutar alguém, nós devemos ser sinceros com a pessoa. Olha, o que tu está falando aqui vai ficar entre nós. A não ser quando a pessoa, por exemplo, ela dá indícios que ela vai se suicidar, ela vai tirar a própria vida, então nós temos que falar, olha, você tem que me autorizar a ter uma pessoa que eu possa procurar, caso, né, suponhamos, a pessoa fala que vai se suicidar e some. Então, assim, tem que ter os combinados, né? Isso. Tudo conforme temos combinado. A relação tem que ter o combinado. Tem que ter o combinado também de tempo. Nós temos um tempo aqui, e você pode achar estranho, mas, na prática, nós temos um tempo, porque senão depois nós começamos depois de um certo tempo, começamos a conversar outras coisas. Não estou falando do discipulado, tá? Estou falando na questão de um atendimento mais cuidadoso ali, porque para que a pessoa, ela sabe, aquela hora que nós estamos ali com ela, a hora é dela. Mas se a gente começa a passar muito tempo, ela pode se desmotivar, ou ela pode ser repetitiva, ou ela pode, não vou lá porque, nossa, pastor é pastor, ou o outro irmão fica lá 2 horas comigo, e eu não consigo dar um final na conversa. Então, mas é uma questão também, assim, às vezes as pessoas, elas não estão acostumadas. A cultura não as faz falar da própria vida, como a Joana aqui mesmo falou, não era um costume dela, não, vou ficar lá falando da minha vida, né, e tal, dos meus problemas, ainda mais quando suponhamos a idade também. Então, assim, tem N questões, que às vezes as pessoas não estão acostumadas, a questão da confiabilidade, a questão que vai achar que vai incomodar, né? Não, vou incomodar, ou então vai mexer com coisas lá atrás, e a questão de cura, que nós bem sabemos que a cura também é a cura emocional, a cura de traumas, e tantas coisas que a palavra de Deus, graças a Deus, nos inspira, e nós podemos contar com o Senhor nessa questão. Eu acho que um dos motivos para as pessoas às vezes não irem ter com o pastor ou com o líder é que sabem que ao expor a sua fragilidade podem também ouvir aquilo que não querem, aquilo que sabem que tem que ser transformado, que é algo que eles já sabem, mas que pondo exposto e do lado do outro vai ser mais claro ainda na vida a necessidade dessa transformação. E às vezes é um engano, o estarmos a enganar-nos a nós próprios, não é? Não queremos ir procurar porque sabemos que depois vamos ter que tomar uma atitude e que vamos ter que pôr
os pontos nos is na nossa vida, como se costuma dizer. Eu acho que ainda há pouco tempo ouvimos o exemplo, até foi posto por Albert, da questão de quando estamos em frente a um médico e o médico nos dizia dar-nos uma má notícia, não é? A má notícia de alguma doença nossa. É a mesma coisa que também a própria Sagrada Escritura, o pastor, não é? Alguém nos dar a má notícia de que estamos a proceder mal, temos fraquezas que têm que ser resolvidas, tudo isso, e às vezes, não, como disse muito bem a Joana, não gostamos de ouvir isso, não é? Não é cómodo. Acho que um outro fator que resume bem também aqui, e vale a pena a gente deixar isso bem claro nesse momento, é também, acho que as pessoas às vezes não têm a percepção dessa disponibilidade. Então, primeiro, não sabem que os pastores estão disponíveis para isso, não sabem que a igreja está aberta para isso, não sabem que há essa liberdade para isso, para usufruir. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, as pessoas não pensavam, talvez, que nas sinagogas elas iam ter esse suporte e apoio dos líderes do judaísmo. Mas Jesus, por muitas vezes, se colocou disponível. O exemplo das crianças virem ter com Jesus, a gente poderia falar, nossa, mas que momento banal, né? Jesus dedica esse momento, talvez, para algo mais importante, fazer uma pregação, um ensino bíblico. Mas ali Jesus era disponível, Jesus estava disponível para as pessoas, tanto para ouvi-las, como para ajudá-las, corrigi-las também aqui e ali, né? Mas havia esse senso de disponibilidade. Algo que também hoje, como igreja em missão, nós queremos restaurar. Eu sei que a Joana ela é bem envolvida na parte digital da igreja, existe até um e-mail novo que foi criado justamente abrindo essa rede de cuidado. Né? Nós queremos, como igreja, estar disponibilizando essa possibilidade, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ouvir, estamos aqui para orar por ti, e acho que o primeiro ponto é essa disponibilidade, que também precisa ser comunicada, esclarecida, para que assim as pessoas que assim desejarem possam também. Joana, fala mais um pouco sobre esse e-mail e esse projeto. Sim, nós sentimos que a pandemia tem sido uma oportunidade para chegarmos a mais pessoas e para as pessoas também sentirem a falta de estarmos com os outros e com a igreja, então também sentimos que há esta necessidade de não deixarmos as pessoas isoladas em casa. Então aquilo que a igreja pensou é criar um e-mail, que é orarjuntos@metodista.pt, em que a pessoa pode mandar um e-mail simplesmente a dar graças pelas bênçãos que tem recebido e esse motivo de ação de graças será partilhado na nossa Vigília Nacional de Oração, por exemplo, ou então, se realmente tem um pedido de oração porque perdeu o emprego, porque vai ser pai, porque tem um casamento à frente, ou porque o casamento não vai bem, ou por algum motivo, saúde, também colocar como motivo de oração e pôr a igreja a orar por essas pessoas que precisam de oração. Mas às vezes a pessoa precisa mais do que isso, precisa que alguém lhe ligue, precisa realmente de um cuidado pastoral mais próximo. Então, ao mandar este e-mail, a pessoa também pode pedir para ser recontactada por um pastor da nossa igreja, deixando o seu contacto, e vai receber uma chamada de um dos nossos pastores que irá conversar, que irá orar junto, que irá fazer o cuidado pastoral que a pessoa precisa naquele momento, e se for o caso de ser uma necessidade continuada, certamente que irá acontecer. Para terminar, poderíamos dizer e de facto concluir que é uma bênção. Nas suas várias dimensões, o cuidado pastoral é uma bênção para cada um de nós e por isso, e é também algo que caracteriza a vida da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se realmente quisermos ser discípulos e discípulas do Mestre, para além de recebermos cuidados, de sermos amados, nós precisaremos também de aprender a cuidar e a amar os outros, tal como Jesus fazia. E todos nós temos áreas a melhorar e assuntos por resolver, por isso é que é tão importante que cada um de nós inicie a sua jornada de cuidado pastoral. Em vez de andarmos sozinhos, tentemos fazer o caminho, tentemos, mesmo com outro, pode ser um pastor, mas pode ser outro cristão maduro, que nos ajude e que nos encoraje a ultrapassarmos as situações, a resolver os assuntos, a melhorar, a iluminar áreas mais obscuras da nossa vida, da nossa existência. Lembremos das palavras de Jesus e do seu desejo de que cada um de nós possa ser ovelhas que têm um pastor. E penso que é a altura de nos despedirmos por hoje, agradecendo a presença dos pastores
a pastora Patrícia Marques, o pastor Albert Canfield e também a Joana Silva, que nos explicaram o significado desta área de missão tão importante, que é o cuidado pastoral. Obrigado pela vossa presença e agora eu despedia-me até ao próximo programa, que será já, se os quiser, em abril, e desejo a todos votos de uma Páscoa feliz e abençoada. Até à próxima.